Bem-vindos ao curso Tríade Online. Começaremos a estudar Direito Constitucional para os tribunais. Essa matéria serve não só para o TRE, TRT, mas também para o concurso TRF e dos tribunais de justiça. Constitucional, matéria básica, sempre cai. Quase todos os concursos têm cobrado direito constitucional. Faz parte aí do esqueleto dos concursos. É a base estrutural, administrativo, constitucional, português, informática. E analisaremos de forma objetiva os principais artigos da Constituição que caem nos respectivos concursos de tribunais. Em específico, TRE e TRT. Vamos começar pelo artigo 1º. Antes de iniciarmos a leitura, eu quero dizer para os senhores que estão começando a assistir a aula de Direito Constitucional do curso Tríade Online que a LDB, Lei de Diretrizes e Base, ela permite a liberdade de ensinar de cada profissional e eu trabalho com técnicas de memorização. Então, não significa que a minha estratégia é melhor ou pior do que de um colega, só que eu acredito que seja mais fácil de memorizar. É a filosofia didática minha. Então, os senhores não fiquem chocados com as palavras, não é pelo significado, não é isso? Mas eu vou ensinar para os senhores a marcar o X em direito constitucional. Eu vou ensinar para os senhores como se decora a Constituição na sequência, sem dificuldade. É bem objetivo, não tem mistério nenhum. E aí, ao final, os senhores poderão perceber que muitas palavras, algumas palavras, né, resumirá a Constituição. E ao realizar a prova, as pessoas que utilizaram essas palavras para memorizar, elas têm uma vantagem. Funcionam como se elas tivessem um código aberto na hora da prova. Elas podem fazer a consulta, só que é um código mental. Não é nada de legal. Vamos iniciar aqui, ó. Título 1º dos princípios fundamentais. Então vamos analisar aqui os princípios fundamentais. A República, e olha só, República é forma de governo. República é forma de governo. Federativa é forma de Estado. E aí, na nossa Constituição, os Estados, ou seja, os entes da federação, têm sua autonomia. No caso, municípios, Distrito Federal, Estados e a própria União. Não há que se falar em hierarquia entre os entes da federação, e sim em competência. Cada um tem a sua competência. Brasil é o nome do país, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, né? Então a República, ou seja, o governo, país como um todo, representado pela União, os outros entes da federação, constitui esse Estado democrático. Esse Estado democrático de direito é porque a decisão emana do povo. E o povo pode exercer o poder direta ou indiretamente. E tem como fundamentos aí importante, palavra-chave aqui, ó, fundamentos. Então, os senhores observarão que na prova vai estar escrito na questão, blá, 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 fundamentos. E aí eles vão colocar logo na sequência quais são as alternativas, ou qual alternativa ali, os itens certos, ou qual alternativa teria um fundamento da República Federativa do Brasil. Então apareceu essa palavra-chave aqui, ó, fundamentos. Os senhores têm que ficar espertos aí a esses itens que nós vamos analisar agora abaixo, mas que eles podem ser decorados através desta palavrinha aqui, ó. Sublinhando para os senhores a palavrinha mágica Esqueci aqui de colocar o aqui.
Sociediva plu. Então, essa é a palavra-chave, é só marcar o início aí. Sociediva plu. Sociediva plu. Sociediva plu significa soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, e não esqueçam disso, e da livre iniciativa e pluralismo político. Sociediva plu, tá? Vamos só marcar aqui o so, o si, o di, o vai, o plu, esses incisos. Vamos agora entender como é que funciona isso, senhores. Olha só. Depois de analisarmos o primeiro artigo, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e de entendermos que os fundamentos eles podem ser decorados através da palavra sociediva plu, que significa soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Vamos entender isso. Um país é soberano no plano internacional quando ele é tratado em grau de igualdade. Igualdade com os demais países. Então ninguém é melhor do que ninguém. Na prática, nós sabemos que uma economia mais forte, apesar de dois países serem iguais, o tratado chancelado por um determinado país pode fazer com que haja uma diferença muito grande, é lógico. Então, vamos imaginar o seguinte, países reunidos para discutir a questão da diminuição de monóxido de carbono na atmosfera. Todos eles são iguais. E aí nós temos aí países com um parque industrial pequeno e inexpressivo, que assinam o tratado, e países com parque industrial considerável, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, não assinando tal tratado. Todos são iguais, mas todos os outros países não representam nem um terço da poluição dos mais potentes, das economias mais fortes do mundo, na prática. Mas, teoricamente falando, todos eles são iguais, todos devem ser tratados de forma igual, e, na órbita internacional, as decisões referentes ao país se sobrepõem às decisões de um determinado ente da federação, Estado, município. Então não pode haver aí tentativa de separação. Hein? Então, isso é ser soberano. Aí ele fala da cidadania, são os direitos ligados à cidadania, direito de votar, de ser votado. Nós começamos a exercer, na prática, nossa cidadania a partir dos 16 anos de idade. Claro que nós temos direitos desde o nascimento, mas efetivamente nós começamos a praticar tais direitos, podendo votar a partir dos 16 anos e podendo ser votado a partir dos 18 anos de idade. E não é só o ato de votar, é o ato de decidir pelo país. Dignidade da pessoa humana é um princípio interessantíssimo, porque a dignidade da pessoa humana é um princípio que está ligado à saúde, à segurança e à vida do ser humano. Valores sociais do trabalho, porque com o meu trabalho eu recebo uma determinada quantia pelo trabalho efetuado, e essa quantia deve ser, no mínimo, suficiente para manter as minhas despesas básicas. Previdência, saúde, segurança, lazer, alimentação. Isso são os valores sociais do trabalho. Recebimento do dinheiro, a valorização do meu trabalho e condições dignas de sobrevivência. Tá? E livre iniciativa, porque o cidadão ele pode se manifestar no mercado de trabalho de forma individual. Ele quer montar um negócio, não quer estar ligado a uma sociedade empresária, não quer trabalhar para terceiros, quer trabalhar por conta própria. Então, nesse caso, nós temos aí a livre iniciativa. Pluralismo político, acredito que eu não preciso explicar para os senhores. E, nesse momento, esse ano, nós teremos eleições municipais e os senhores conseguirão observar
sem sombra de dúvidas, a quantidade de partidos existentes no país. Então temos partido cristão, já tivemos, hoje não mais, partido dos aposentados, partido socialista, comunista, capitalista, trabalhista. São diversas linhas, diversos partidos. Então, quanto a isso, nós conseguimos aqui entender esse Sociediva Plu. Vamos avançar agora para o próximo artigo, que é o artigo 2º. Terminando o artigo 1º, como eu tinha dito, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, deputados, vereadores, senadores, governadores, prefeitos, presidente, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vou deixar em aberto esse parágrafo único que nós veremos quando chegarmos no artigo 14. No artigo 14 veremos de forma plena esse parágrafo único. Vamos lá. São poderes da União, mas existe o princípio da simetria, e esses poderes se repetem em âmbito estadual, municipal, com uma exceção. Não existe judiciário de âmbito municipal, ou seja, juiz municipal. O judiciário no município é o judiciário do Estado, é o judiciário do governo federal. Então ele vai dizer aqui, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, os poderes que nós temos são esses três. Eu brinco, algumas pessoas podem ficar nervosas, esquecer, isso é básico. Outras pessoas não têm conhecimento da Constituição, estão vendo pela primeira vez, então é melhor decorar. Também existe uma palavrinha para decorar isso aqui, GEL. Judiciário, Executivo e Legislativo, olha só, GEL. Judiciário, Executivo e Legislativo. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, deixa bem claro aqui, especifica quais são os poderes existentes, tá? Legislativo, Executivo e Judiciário. Até aí não tem dificuldade. O artigo 3º, ele vai trazer os objetivos. Os objetivos da República Federativa do Brasil. E aí, novamente, nós vamos ter aqui, pro. Então a palavra-chave aqui nesse artigo é essa. Significa construir uma sociedade livre, justa e solidária. O GA significa garantir o desenvolvimento nacional. O ERPO significa erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO, promover o bem-estar de todos, como ele diz, sem preconceitos, sem distinção. E aí eu brinco, falo, COGAERPO, e aí no PRO vocês vão fazer um risco. Exatamente para poder lembrar da palavra risco. A ideia é essa. Lembrar da palavra risco. O que significa risco? Então nós temos aqui, promover o bem-estar de todos. E aí você vai botar um risco no PRO sem distinção de raça, idade, sexo, cor e origem. E quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando ele pergunta quais são os objetivos da República Federativa do Brasil, nós já gravamos aí a palavra COGAERPRO. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária.
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É isso que ele prevê aqui, sem mistério nenhum. Então, o artigo 3º trata dos objetivos. É um artigo fácil, basicamente exige que o candidato decore, e toda vez que aparecer no concurso uma questão, e aí no meio dessa questão tiver lá objetivos, os senhores têm que lembrar da palavra cogaerpro, porque essa é a palavra que vai resolver a alternativa, vai indicar qual a alternativa correta. Isso aqui é igual prova dos 9. Escreveu lá cogaerpro, não tem mistério, é só ir na sequência que os senhores não errarão, garanto. Próximo artigo, artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações, ou seja, isso aqui fala das relações internacionais. Relações internacionais. Quais são os princípios que regem as relações internacionais? Esse aqui fica fora da ordem, mas também não é difícil. Então, é tranquilo. É fácil. Olha só. Cipranidic. Parece um nome de remédio. Cipranidic. Nunca mais aí. Pensa que é um remédio para dor de cabeça, um remédio com nome esquisito. E vai ajudar os senhores a não errar mais. Cipranidic, pode observar aqui, não vai ter mistério, ele vai indicar todos os incisos. Cipranidic está ligado à solução pacífica dos conflitos, olha só. Solução pacífica dos conflitos. Independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Repúdio ao racismo e ao terrorismo. Autodeterminação dos povos. N. Não intervenção. O I. Igualdade entre os estados. Isso aqui está ligado à soberania, né? Defesa da paz. E aí, avançando. Concessão de asilo político. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o artigo 4º, ele trata das relações internacionais e traz os princípios aí que embasam relações internacionais. Cipranidic é a palavra-chave, solução pacífica dos conflitos, independência nacional, não intervenção, na verdade, prevalência de direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade dos estados, defesa da paz, concessão de asilo político, cooperação entre os povos da América Latina. Cipranidic é só cada letra significa um respectivo inciso. E no parágrafo único aqui, quando ele fala, a informação que ele nos traz, formar essa cultura, na verdade, integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, ou seja, essa integração dos povos da América Latina, ele se refere aqui ao Mercosul, já em vigor desde 1991. Ou seja, senhores, os princípios da Constituição são ridículos, são óbvios, sem dificuldade alguma. Artigo 1º vai falar dos fundamentos, palavra-chave é sucessiva plur. O artigo 2º fala dos poderes, a palavra-chave é gel. O artigo 3º fala dos objetivos da República Federativa, a palavra é cogaerpro. O artigo 4º, relações internacionais, a palavra é cipranidic. Então vamos ao artigo 1º.
Fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Artigo 2º, poderes, judiciário, executivo e legislativo. Artigo 3º, objetivos: construir uma sociedade livre e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem-estar de todos sem distinção de raça, idade, sexo, cor e origem. 4º, relações internacionais, solução pacífica dos conflitos, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade dos Estados, defesa da paz, concessão de asilo político, cooperação dos povos da América Latina. Perfeito. Agora nós começaremos a analisar o artigo 5º, que sem sombra de dúvidas é o artigo mais importante, nesse primeiro momento que nós analisaremos. Porque todos os concursos, em regra, quando pedem a Constituição, pedirão o artigo 5º, sem exceção. Então agora vamos começar a análise do artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º já começa uma polêmica interessante. Todos são iguais perante a lei. Então já trabalha aqui a igualdade. A lei deve tratar todos da mesma maneira, independente de um ser rico e o outro ser pobre, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. E aqui ele vai garantir não só aos brasileiros, mas aos estrangeiros. E aí quando ele fala residentes no país, não significa que o estrangeiro esteja morando no país. Esse residente está ligado à situação do estrangeiro estar no país, ou ter algum interesse, alguma coisa, alguma ligação com o Brasil. Por exemplo, eu posso não residir no Brasil, mas eu posso ter um imóvel no Brasil. Não, nada me impede. Eu posso comprar um apartamento no Brasil. Gosto do Rio de Janeiro, gosto de Copacabana, moro na França, sou francês e vim passar férias no Rio de Janeiro, me apaixonei pela cidade maravilhosa, tenho condições e resolvo comprar um apartamento em Copacabana. O artigo 5º também será aplicado a mim, mesmo que eu compre apartamento e não resida no Brasil. Por quê? Porque eu tenho imóveis, interesses no Brasil, tenho uma ligação. Mas, em regra, quando ele se refere aqui a residentes no país, ele quer dizer que os princípios, na verdade, que nós veremos agora, eles se aplicam a todos aqueles que aqui estiverem, mesmo que momentaneamente. Um estrangeiro passa pelo espaço aéreo brasileiro, um estrangeiro desembarca, embarca novamente em uma conexão. Esse estrangeiro, ele está num cruzeiro e ele desembarca em Búzios ou no porto do Rio de Janeiro por um dia, ou às vezes até por algumas horas. Ele terá todos os direitos inerentes ao artigo 5º, assim como os brasileiros. E aí ele começa. Inviolabilidade, o que você garante aqui? Primeiro, a inviolabilidade dos direitos. Olha só. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E outros, que ele vai trazer agora, são 78 incisos, mas a palavra-chave aqui é vida, igualdade, liberdade, por isso que está em minúscula, segurança e propriedade. O grande segredo
comparar essa palavra pela sonoridade ao PIS/PASEP, né? Vilizep, PIS/PASEP. Então, ele vai falar aqui de vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então, são esses aqui os princípios basilares aqui do artigo 5º, além dos demais que serão tratados na sequência. Então, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes. E aí entendemos que residir não precisa morar aqui. Ele pode ter um imóvel, ele pode ter alguma ligação com o país, ele pode estar aqui por alguns minutos. E aí ele vai dizer o seguinte: a inviolabilidade da vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Vamos começar nos respectivos incisos. O inciso 1º, ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, ambos têm direitos e ambos têm obrigações. Claro que a lei de vez em quando trata homens e mulheres de uma forma desigual, exatamente para manter um equilíbrio. Um homem, ele não amamenta, então ele tem uma licença paternidade de 5 dias. A mulher amamenta, então ela já tem uma licença maternidade de pelo menos 120 dias. Então a lei, ela trata desigual homens e mulheres nessa situação referente à licença, maternidade e paternidade, exatamente para garantir uma igualdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Em virtude de lei, isso aqui está ligado ao princípio da legalidade. Então ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou seja, senhores, olha só, vamos entender isso aqui. Eu posso, hoje, beber? Posso. Existe alguma vedação ao consumo de bebida alcoólica referente a adultos? Não. Eu bebo quantos litros eu quiser de cachaça. Isso é um problema meu. Tá? Agora, eu posso beber e dirigir? Não. E por que eu não posso beber e dirigir? Porque o princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Enquanto não existe a lei proibindo, eu posso beber à vontade. Agora, no momento que existe uma lei que proíbe dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias entorpecentes ou alcoólicas, eu não poderei mais consumir nenhuma bebida alcoólica e dirigir. Eu tenho que estar no banco de carona. Ou táxi. Essa é a dinâmica. Então, a legislação é bem clara. Então, o princípio da legalidade está ligado exatamente a isso. Você só vai ser obrigado a fazer alguma coisa se a lei trouxer tal previsão. Se não houver tal previsão, os senhores poderão fazer tudo que não estiver proibido na respectiva legislação. A pergunta é, eu poderia trair a minha esposa no ano de 2000? Não, porque a lei proibia. Tinha um crime nisso. Eu posso trair a minha esposa no presente momento? Posso. Qual o problema que tem? Nenhum. Existe problema no campo moral. No campo legal, não existe nenhuma problemática. Então, entendemos o princípio da legalidade. Logo na sequência, nós daremos continuidade aos respectivos incisos do artigo 5º da Constituição Federal.